Deus, a Bíblia e a ciência, mais uma vez, com Gerson Pereira. Gerson, pronto para mais uma? Vamos lá, meu amigo. Isso é o que nós podemos fazer e estamos fazendo, né? Então vamos continuar. Vamos esclarecer Bíblia. Isso é muito bom. Aliás, da vez passada, Gerson, nós falamos a respeito da Páscoa. Páscoa. Você se lembra muito bem. E foi muito bom. Agora, hoje, vamos falar sobre o julgamento de Jesus? Julgamento. Certo? Olha, a história na semana final de Jesus, ela é um algoritmo de dados. Esse que você falou não existe. Ah, não? Não teve julgamento. Ah, não teve um julgamento. Não. Houve um simulacro de julgamento. Mas julgamento não houve. Entendi. Porque deveria ser como se faz um julgamento, né? Sim. Você tem uma acusação, você vai lá e faz a acusação, dá direito de defesa, né? Você tem os contrapostos aqui e depois chega a uma conclusão. Não teve nada disso, né? É um processo com peças. Peças prós e peças contra. Não houve essas peças prós. Por exemplo, não houve um advogado de defesa, não houve um processo montado para ser estudado pelo juiz. Com provas criminais. Não houve nada disso. Entendi. Agora, como então ele foi morto? Então como é que a gente justifica isso? Pois é, isso é muito interessante. Dentro dessa conversa que não houve um julgamento. Por que não houve? Eles não queriam um julgamento, eles queriam uma sentença de morte. E o julgamento podia ser contra essa proposta. Então, não houve julgamento. Houve um convencer do procurador romano para decretar, permitir a morte de Jesus. Mas não houve um julgamento. Muito bem. Pilatos não tinha competência de juiz, então, Gerson, ele estava envolvido nisso, né? Ele tinha competência, ele estava ali para isso. Mas, Zé, aconteceu uma coisa interessante. Pilatos chegou a dizer que Jesus não tinha culpa. Eu não vejo culpa nele. Ele não teve fibra moral, ele não teve caráter. Então, o que aconteceu? Os sacerdotes fizeram um ultimato para ele. Olha, nós estamos trazendo aqui porque ele diz que é rei de judeus. Se os judeus têm um rei, há um atentado contra César, que é o imperador. E eles falaram com muita hipocrisia: nós não temos rei senão a César. Ora, quantos motins, quantas guerras, os irmãos Macabeus e outros que levantaram motins contra Roma. Agora, essa hipocrisia de dizer: nós não temos rei senão a César. A verdade é que eles estavam se sentindo apequenados, não por César, não pelo Império Romano, mas pela grandeza do ministério de Jesus, que empanava toda a luz do ministério sacerdotal. E aí, tendo dito isso, eu preciso fazer uma pergunta que é muito clássica, então, para a gente entender essa passagem bíblica. Pilatos tem ou não tem culpa nessa história? Gravíssima. Tem culpa, a culpa da omissão. O juiz, Oséias, ele não pode lavar as mãos. Não existe. O juiz tem que dar uma sentença. Tem que dar uma sentença. Com base em fatos. Com base em fatos. Ela pode ser a favor ou contra o réu. Lavar as mãos significa uma confissão de incompetência. Na verdade, quer dizer que ele não teve culpa, então ele está liberado do processo? Não, às vezes aconteceu uma coisa mais grave. Ele não julgou Jesus, mas ele foi julgado. Julgado como pusilânime, covarde, tá? Um indivíduo que é subornado pelas autoridades dos sacerdotes
ainda que esse suborno não tenha valido o dinheiro, se é que não valeu, eles são capazes disso. Porque quando nós formos falar da ressurreição, você vai ver que eles deram dinheiro para os soldados romanos. Então, a sentença de morte de Jesus foi o pior erro a que ele correu. Por quê? Como é que você condena à morte o seu juiz? O que será dele quando ele estiver diante do juiz, que é Jesus? Esse é o julgamento final. Agora não tem mais para quem apelar. Os sacerdotes não vão aparecer lá para defendê-lo, não. Então, houve julgamento? Houve. Julgamento de quem? De Pilatos. Pilatos foi julgado e condenado pela omissão dele. Muito bom. Deus, a Bíblia e a ciência com Gerson Pereira. Tá tudo na Bíblia, né, Gerson? Tudo. Aqui nós falamos apenas de um raciocínio, um ponto de vista sobre os fatos narrados na Bíblia. Sim, mas se alguém tiver interesse, retorna para nós e nós vamos mostrar os textos para a gente ganhar tempo. Muito bom. Gente, na terça-feira que vem estaremos de volta. Um abraço. Deus, a Bíblia e a ciência. Isto mesmo.